mais uma aula de simulado aqui no @CFC Vitória Vix, na página oficial da Autoescola Vitória Vix. Não sei por onde você está nos assistindo, pelo YouTube, pelo TikTok, pelo Instagram, enfim, sejam todos bem-vindos. O nosso objetivo aqui é mostrar para vocês como é formulado as provas teóricas do Detran. Ouçam bem. Uma das grandes qualidades aqui da Autoescola Vitória Vix é que nós não elaboramos a prova, como muitos canais ofertam para vocês. Eles elaboram a prova e vão trabalhando com vocês a prova. Não, 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 não. Todas as provas que nós estamos passando aqui no canal da Autoescola Vitória Vix são provas que o Detran deu para os nossos alunos. Nós pegamos essa prova após os nossos alunos fazerem a prova e disponibilizamos aqui para vocês, porque nós acreditamos que se vocês estudarem pelas provas que o Detran aplicou, fica muito mais fácil de vocês conseguirem os resultados que estão aguardando. E claro, né? E claro, a Autoescola Vitória Vix é imbatível em resultados, tanto no teórico quanto no prático. Aproveitem essa oportunidade, viu? Aproveitem essa oportunidade, porque os simulados pela Autoescola Vitória Vix são 100% gratuitos, tá ok? Uma dica de ouro: congele a página. Marquem a resposta antes de eu liberar a resposta aqui para vocês. Vocês marquem a resposta e depois vocês só conferem se as respostas estão certas ou não. Tá tendo dúvida? Manda mensagem para nós. É isso aí. Eu vou ler todos os comentários. Coloque seu comentário, nós teremos o maior prazer de poder responder todos vocês. Vamos para a aula. Let's go! Número 1. Marcas que limitam a parte da pista destinada à circulação de veículos, separando-a do acostamento. Chama-se, letra A, planas. Letra B, linhas férreas. Letra C, limite. E letra D, de bordo. Congela aí. Pronto. Linha de bordo é a resposta correta. Ok? Número 2. Promover na via competições esportivas, exibições e demonstração de perícia em manobras de veículos. Como condutor é considerada, letra A, infrações gravíssimas com multas 3 vezes, com apreensão do veículo e do condutor. Letra B, infração grave com multa e retenção do veículo. Letra C, infração gravíssima com multa 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. E letra D, infração grave com multa e apreensão da CNH. A respeito das infrações de trânsito, pessoal, é comum ter erros com relação a isso. O aluno vai fazer a prova, vai lembrar o que é uma grave, uma gravíssima, multiplicada por 3, por 10 e tal. Você vai por eliminação de perigo, tá ok? Então, se a manobra tem risco de vida, influencia outras pessoas, então você vai por eliminação de riscos, tá ok? Neste caso, você vai anotando as gravíssimas se tiver ali uma informação que pode comprometer a saúde física do motorista e também das pessoas que estão no entorno. Marque, marque, marque. Número 2, letra C. Infrações gravíssimas com multa 5 vezes. Suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Número 3. Há 3 tipos de sinalização vertical. Quais são? Ele já está dando que a sinalização é a vertical. Agora ele quer saber quais são os 3 tipos de sinalização vertical. Semafórica, de advertência e regulamentação. Letra B, de regulamentação, de advertência e indicação. Letra C, semafórica, sinais sonoros e gestos. Letra D, de regulamentação, de advertência e de orientação. Vamos lá? Marquem, marquem, marquem. Vamos corrigir? Letra C, semafórica, sinais sonoros e gestos. Há 3 tipos de sinalização vertical. Quais são? Semafórica, sinais sonoros
e gestos. Ok? Vamos lá? 4. São placas que advertem sobre a ocorrência de condições perigosas na via. Letra A, serviços médicos e serviços mecânicos. Letra B, área com desmoronamento e vento lateral. Letra C, sentido obrigatório e passagem obrigatória. Letra D, mão dupla e início de pista dupla. Vamos lá? Marquem, marquem, marquem. A resposta certa é letra B, área com desmoronamento e vento lateral. Número 5. A placa R30 determina, letra A, pedestre ande pela esquerda. Letra B, pedestre ande pela direita. Letra C, dê a preferência. E letra D, parada obrigatória. Vamos lá? Marquem, marquem, marquem. Marcou? A resposta correta é A. Pedestre ande pela esquerda. Então, número 5, letra A. Número 6. Diante da placa A42A, você entende que, letra A, vai encontrar mão dupla adiante. Letra B, a pista dupla se inicia a 200 metros. Letra C, há obras na pista. E letra D, adiante existe um canteiro central que passa a dividir os fluxos de tráfego oposto. Vamos lá? Marquem, marquem, marquem. Vamos corrigir? Letra D. Adiante existe um canteiro central que passa a dividir o fluxo de tráfego oposto. 7. A linha seccionada da divisão de fluxo oposto, de cor amarela, indica, letra A, que a via é plana em linha reta. B, que é proibida a ultrapassagem de outro veículo no trecho marcado. C, apenas que há fluxo de veículo nos dois sentidos da via. E letra D, que é permitida a ultrapassagem de outros veículos no trecho marcado. Vamos lá? Marquem, marquem, marquem. Vamos corrigir. A resposta correta é D, que é permitida a ultrapassagem de outro veículo no trecho marcado. 8. Assinale na folha de resposta a alternativa correta. Letra A. Qualquer veículo poderá ter modificadas suas características sem autorização do diretor do Detran. Letra B. Além do instrutor, o aprendiz poderá ter mais 2 acompanhantes durante a aula no veículo. Letra C. Ao ser ultrapassado, o condutor deverá acelerar a velocidade do seu veículo. Letra D. O pedestre tem prioridade de passagem em qualquer situação. Vamos lá? Marquem, marquem, marquem. A resposta correta é D. O pedestre tem prioridade de passagem em qualquer situação. Deixa eu explicar isso daqui para vocês não se perderem. Nós estamos falando de legislação de trânsito, tá ok? E nós temos 4 opções com base nessas perguntas. Então, você precisa marcar a assertiva com base nessas 4 opções. Assinale a alternativa correta. Letra A. Qualquer veículo poderá ter modificado as suas características sem autorização do diretor do Detran? Não. Para você mudar a característica do veículo, precisa pedir autorização no Detran, tem que passar pelo Inmetro, ok? Por isso que essa é errada. Letra B. Além do instrutor, o aprendiz poderá ter mais 2 acompanhantes durante a aula no veículo? Não. Aquele momento de treinamento é exclusivo do aluno. E esse aluno que está em processo de aprendizado, ele é responsável pelas pessoas que estão no carro. Então, neste caso, é só o aluno e o instrutor. Não pode haver uma terceira pessoa acompanhando essa aula, porque esse aluno não é habilitado, ele não pode se responsabilizar pela essa terceira pessoa. Então, como é só ele o instrutor é responsável pelo atendimento ali direto do aluno. Já abro aspas aqui para você entender. Não pode levar ninguém para sua aula prática, tá ok? Então,
elimina B. Letra C. Ao ser ultrapassado, o condutor deverá acelerar a velocidade do seu veículo ou você precisa facilitar a ultrapassagem? Logo, nós sabemos que se você está sendo ultrapassado, você precisa facilitar a ultrapassagem, não impedir a ultrapassagem acelerando o seu carro. Então, dessas alternativas, a resposta assertiva é a letra D. O pedestre tem prioridade de passagem em qualquer situação, porque ele é a parte mais vulnerável da via. Ou você vai atropelar o pedestre em detrimento da sua pressa, ou você vai atropelar o pedestre em detrimento da tua vontade. Entendeu? Então, é sempre os veículos maiores sendo responsáveis pelos veículos menores, os veículos menores sendo responsáveis pelos pedestres, pelos ciclistas, tá ok? Número 9. O condutor deve sinalizar e deslocar seu veículo com antecedência para a faixa mais à direita da sua mão de direção para quê? Letra A, mudar de faixa de trânsito. Letra B, entrar para a direita. Letra C, ultrapassar outro veículo em movimento. Letra D, entrar para a esquerda. Vamos lá? Responde, responde, responde. Vamos corrigir. Letra correta, 9. B, entrar para a direita. 10. Respeitadas as demais regras de circulação, tem prioridade de trânsito os veículos. Aí você tem quatro opções: precedido de batedores, oficiais de passeios e os mais pesados. Existe aqui uma grande dificuldade entre alguns candidatos que vão fazer essa prova. Eu já peguei algumas provas aqui para corrigir e eles, assim, erraram essa opção porque colocam aí veículos oficiais. Não são, tá bom, pessoal? O que que são veículos oficiais? O veículo de um juiz, placa preta, é um veículo oficial, né, que é o veículo ali, placa preta. É o veículo de uma pessoa, de um servidor público importante, né? É um veículo oficial. Então, não é um veículo oficial, tá bom? É um veículo precedido de batedores. O que que é um veículo precedido de batedores? Entre aspas, é como se fosse um veículo sendo escoltado. Teve uma vez que nós tivemos aqui a seleção brasileira aqui no estado do Espírito Santo, na época que a Copa foi aqui no Brasil. O que que aconteceu com aquele veículo? Ele foi escoltado, o ônibus estava passando e estava passando, ele estava sendo escoltado. Então, esse veículo é precedido de batedores, ele tem preferência, tá bom? Então, letra A, número 10. Aquelas perguntas que eu observar que tem um índice de erro maior, é as que nós iremos explicar com mais carinho. As demais nós vamos passando, vocês vão corrigindo, e se tiverem dúvida, taca o dedinho aí e manda a pergunta aqui no nosso canal disponível para vocês, tá bom? 11. É dever de todo condutor de veículo, letra A, ultrapassar pela contramão nas passagens de nível. B, afastar o veículo da guia da calçada para embarque ou desembarque de passageiro. C, dar passagem pela esquerda quando solicitado. D, utilizar o farol alto em vias providas de iluminação pública. Vamos marcar. Número 11. Marque, marque, marquem. A resposta correta é C, da passagem pela esquerda quando solicitado. 12. Todo veículo em movimento, quando não houver faixa especial a ele destinada, deve ocupar a faixa. Letra A, mais à direita da pista de rolamento. Letra B, com menos fluxo de veículos. Letra C, do centro. Letra D, mais à esquerda da pista de rolamento. Vamos lá? Marquem, marquem, marquem. A resposta correta é A, mais à direita da pista de rolamento. Então, quando não houver faixa especial para o motorista, uma faixa destinada para o motorista, ele sempre anda mais à direita da via. 13. Conhecer as vias de sua cidade é um requisito essencial para uma circulação segura e funcional. Você acredita que quem deve conhecer as vias são as autoridades de trânsito para informá-lo em caso de necessidade? Letra B, acredita que todas as vias são iguais? Letra C, acredita que quem deve conhecer as vias são apenas os motoristas de táxi? Letra D,
procura conhecer antecipadamente as características de cada via de sua cidade. Então, vamos lá, marquem, marquem, marquem. A resposta correta é D. Procura conhecer antecipadamente as características de cada via da sua cidade. Uma observação interessante: perguntas de 1 a 12 é legislação de trânsito. Perguntas de 13 a 20 é direção defensiva. Perguntas de 21 a 24 é primeiros socorros. Perguntas de 25 a 28 é cidadania e meio ambiente. E perguntas de número 29 e 30 é mecânica. Entenda isso. Quando você divide a sua prova, fica mais fácil para você entender o que marcar. Normalmente, os alunos estão confundindo direção defensiva com legislação de trânsito. Estão confundindo cidadania e meio ambiente com primeiros socorros. Dividem a prova e fica mais fácil para você responder. 14. Então, 13 em diante, nós estamos em direção defensiva, ok? 14. Para dirigir com maior segurança, a forma correta de segurar o volante de direção é com as mãos, letra A, apoiada na parte externa do volante, em posição similar a 9 horas e 15 minutos do relógio. Apoiar na parte externa do volante, em posição similar a 8 horas e 20 minutos do relógio. Juntas, letra C, juntas na parte de baixo é assim, tá bom, pessoal? Ou juntas na parte de cima, que é assim. Só fazendo um gestozinho para vocês entenderem a pergunta. Marquem, marquem, marquem. A resposta correta é A. Apoiar nas partes externas do volante em posição similar a 9 horas e 15 minutos, que é essa posição abertinha aqui, ó, com o volante, tá bom? 15. Em condições de chuva intensa e diminuição de visibilidade, recomenda-se ao condutor de um veículo automotor, dentro dos princípios que norteiam a direção defensiva, usar a luz, letra A, do pisca-alerta e parar o veículo no acostamento. Letra B, do pisca-alerta e trafegar em velocidade reduzida. Letra C, baixa do farol e trafegar em velocidade reduzida. Ou letra D, alta do farol e parar o veículo no acostamento. Vamos lá? Respondam, respondam, respondam. A resposta correta é D, baixa do farol e trafegar em velocidade reduzida. Para você que não entendeu, vamos novamente. Em condições de chuva intensa e diminuição de visibilidade, recomenda-se ao condutor de um veículo automotor, dentro dos princípios que norteiam a direção defensiva, usar a luz baixa do farol e trafegar em velocidade reduzida. Tá bom? 16. As crianças com idade inferior a 10 anos de idade devem ser transportadas. Letra A, banco traseiro central, para serem melhor observadas. Letra B, no banco dianteiro, no colo de um adulto. Letra C, no banco dianteiro com cinto de segurança. Letra D, no banco traseiro com cinto de segurança. Vamos lá? Marquem, marquem, marquem. A resposta correta é D, no banco traseiro com cinto de segurança. Então, inferior a 10 anos, tem que sentar atrás, tá ok? A partir de 10 anos, sentar na frente. 17. A velocidade compatível com a segurança é 20 quilômetros, 80 quilômetros, aquela que permite fazer manobras de emergência ou 60 quilômetros. Vamos lá? Marquem, marquem, marquem. A resposta correta é C, aquela que permite fazer manobras de emergência. Lembrando que não existe uma velocidade padrão, a velocidade é aquela que você está podendo dominar o veículo, em manobra de emergência você poder desenvolver o carro, sair de uma situação de perigo, tá bom? 18. Você está em uma via arterial e vai entrar em uma rodovia com grande volume de tráfego. A forma mais adequada de efetuar essa manobra é, letra A, sinalizar, ganhar velocidade na pista e acelerar, se houver, entrar com segurança, diminuindo o risco de fechar os demais veículos. Letra B,
Entrar na faixa da direita da rodovia e não acelerar para ganhar velocidade conforme regras do CTB. Letra C, sinalizar e entrar lentamente conforme a legislação vigente. Letra D, entrar em velocidade reduzida conforme preceitos da direção defensiva. 18, marquem. A resposta correta é A. Sinalizar, ganhar velocidade na pista de aceleração, se houver, entrar com segurança, diminuindo o risco de fechar os demais veículos. 19. O trânsito de veículo no acostamento de rodovia é permitido. Letra A, para ultrapassagem de veículos muito lentos. Letra B, para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. Letra C, quando a pista estiver congestionada. Letra D, quando, devido a problemas mecânicos, o veículo estiver lento. Vamos lá. 19, marquem, marquem, marquem. A resposta correta é B, para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. 20, um condutor trafegando com seu veículo a 90 quilômetros numa rodovia pavimentada em trechos reto, fica de repente sem freio. A atitude correta neste caso é letra A, acionar as luzes de emergência, buzinar e puxar com força o freio de mão. Letra B, reduzir para a segunda marcha, deixar os pés nos pedais de embreagem, frear ao mesmo tempo e puxar com força o freio de mão. Letra C, reduzir as marchas sucessivamente até chegar à primeira e puxar o freio de mão suavemente. Ou letra D, deixar qualquer marcha engrenada, desligar a chave de contato e puxar o freio de mão suavemente. Vamos lá? Marquem, marquem, marquem. A atitude correta do condutor é C. Reduzir a marcha sucessivamente até chegar à primeira e puxar o freio de mão suavemente. Entenda bem. Se você perdeu o freio e está sem freio, a marcha ela serve como freio auxiliar. Você está de quarta. Se você reduz para a terceira, a velocidade do carro vai ter que se adaptar à terceira. Você está de terceira e reduz para a segunda, automaticamente a velocidade do carro vai se adaptar à segunda. Você está de segunda e reduz para a primeira, automaticamente a velocidade do carro vai se adaptar à primeira. Cada redução você está diminuindo a velocidade do carro mesmo ele sem freio, ok? Por isso que a letra C é assertiva neste caso. 21. Um acidente de trânsito pode provocar várias situações de risco no local, tais como atropelamento e doenças infectocontagiosas. B. Todas as outras alternativas estão corretas. C. Incêndio e explosão. E D. Nova colisão e atropelamento. Vamos lá? Marquem, marquem, marquem. A resposta correta é B. Todas as outras alternativas estão corretas. Falamos no simulado anterior a respeito disso. Todas as vezes que houver todas as alternativas estão corretas, você pode marcar, porque até agora eu nunca vi uma alternativa dessa errada. Se você já fez a prova e está nos acompanhando aqui por algum motivo para aprender mais ou se desenvolver mais na parte teórica, porque o teórico ajuda muito a prática, e na sua prova houve uma pergunta cuja resposta não era todas as alternativas estão corretas, mas tinha essa opção, passa aqui para nós a sua prova, porque vai ser um prazer poder analisar essa pergunta. Ou, se você fez a prova e reprovou, está estudando para fazer uma nova prova, e teve alguma situação na sua prova que você não entendeu muito bem e quer uma resposta, mande essa pergunta para nós, porque vai ser um prazer poder analisar a sua prova. 22. Alguns motoristas estão tentando apagar um incêndio de um carro com os seus extintores. Em qual das respostas abaixo os extintores estão sendo utilizados na forma incorreta? Letra A. O jato do extintor está sendo dirigido para a base das chamas. Letra B. Os motoristas estão usando todos os extintores ao mesmo tempo. Letra C. Um extintor está com um ponteiro do medidor de pressão na área vermelha. Letra D. Os motoristas estão fazendo movimentos em forma de leque. Vamos lá. Nós estamos falando sobre o uso correto do extintor, tá ok? Marquem, marquem, marquem. A resposta correta é C. Um extintor está com o ponteiro do medidor de pressão na área vermelha.
Alguns motoristas estão tentando apagar um incêndio de um carro com seus extintores, e qual das respostas abaixo, os extintores estão sendo utilizados de forma incorreta? Ele está pedindo a resposta errada, ok? Então, é a letra C. 23. Após ter causado um atropelamento, o motorista conduzia o veículo Após ter causado um atropelamento, o motorista que conduziu o veículo chamou o socorro especializado para socorrer a vítima. Dentre os procedimentos abaixo, qual deve ser adotado enquanto aguarda o resgate? Letra A. Esperar as autoridades para dar início à sinalização. Letra B. Discutir sobre a situação e dar ordens ao socorrista do resgate. Letra C. Isolar o local do acidente, evitar a presença de curiosos. E letra D. Manter a calma e remover a vítima. Vamos lá? Marquem, marquem, marquem. A resposta correta é C. Isolar o local do acidente e evitar a presença de curiosos. 24. Uma vítima de atropelamento queixa-se de dor de cabeça. Solicita um analgésico ao motorista que a socorre. Nessa situação, em relação ao pedido da vítima, o motorista deve, letra A, atender, já que a vítima está acostumada a tomar o remédio. Letra B, atender para acalmar a vítima. Letra C, não atender e oferecer alimentos doces. E letra D, não atender e providenciar atendimentos médicos. Vamos lá? Marquem, marquem, marquem. A resposta correta é D, não atender e providenciar atendimentos médicos. 25. Os veículos automotores, quando em circulação, são considerados grandes agentes poluidores do meio ambiente. Que tipo de poluição eles causam? Letra A. Somente poluição da água e do ar, poluição sonora e do ar, apenas poluição do solo e do ar e poluição da água, do solo e do ar. Vamos lá? Marquem, marquem, marquem. A resposta correta é B, poluição sonora e do ar. Lembre-se bem sobre o somente, apenas, talvez, palavras negativas, tá bom? Que nós falamos que essas palavras, respostas, normalmente estão erradas, com raríssimas exceções. Por exemplo, quando elas estão sozinhas em uma pergunta. 26. Com relação aos veículos automotores, podemos afirmar que eles, letra A, são uma fonte móvel de poluição atmosférica. Letra B, ajudam na preservação do meio ambiente. Letra C, não são uma fonte poluidora ambiental. E letra D, são uma fonte fixa de poluição atmosférica. Vamos lá. Marquem, marquem, marquem. 26, letra A, são uma fonte móvel de poluição atmosférica. Então, está falando sobre o veículo. O veículo é uma fonte móvel, né? Porque ele transita de poluição. 27. O excesso de ruídos emitidos pelos veículos automotores contribui para provocar graves alterações na qualidade do meio ambiente. Ele é responsável pela poluição da água, letra A, atmosférica, letra B, sonora, letra C, ou do ar, letra D. Vamos lá, 27. Marquem, marquem, marquem. Sonora, letra C. 28. A poluição característica dos veículos movidos a óleo diesel é a forte emissão de, letra A, vapor de água, letra B, ozônio, letra C, gás carbônico e letra D, fumaça preta. Vamos lá, marquem, marquem, marquem. Resposta correta é D, fumaça preta. 29. Certo condutor precisou subitamente realizar a viagem com seu veículo. Na rodovia, o policial rodoviário sinalizou que parasse e efetuasse vistoria. Após a inspeção visual, comunicou a existência de irregularidades, tais como insuficiência de cinto de segurança, extintor de incêndio com validade vencida, inexistência de triângulo de segurança e não funcionamento de duas lanternas indicadoras de direção. O condutor poderia ter evitado tal constrangimento
e atrasem sua viagem. Se, letra A, realizasse periodicamente manutenção preventiva e corretiva do veículo. Letra B, após inspeção mecanizada, tivesse recarregado o extintor de segurança, pois este é o único item dos citados que compromete a segurança. Letra B, letra C, tivesse pago profissional habilitado para realizar a inspeção do veículo. E letra D, tivesse lido o manual do fabricante do veículo. Vamos lá? Marquem, marquem, marquem. 29. A resposta correta é A. Realizasse periodicamente a manutenção preventiva e corretiva do veículo. 30. O mecânico comunica ao condutor do veículo que o nível de fluido está baixo e há vazamento, bem como seria viável também inspecionar as condições dos discos e das pastilhas. O condutor deve saber que o mecânico refere-se, letra A, ao sistema de freio, letra B, ao sistema de suspensão, letra C, ao sistema de alimentação de combustível e letra D, aos amortecedores. Tá? Marque, marque, marque. A resposta correta é A, ao sistema de freio. Pessoal, por hoje é só. Observe muito bem as perguntas e as respostas. Continue fazendo um simulado aqui conosco. E ó, se você fez a sua prova, sendo aprovado ou não, e quer que nós passemos ela aqui no nosso canal, só entrar em contato conosco, que nós vamos ter acesso à sua prova junto ao site do Detran e vai ser um prazer poder fazer a correção da sua prova aqui no canal da Autoescola Vitória Vix. E não se esqueça, viu? Pensou em autoescola, não tem outra. É Vitória Vix.